Billy Graham revelou: 2 versículos, proclamados à meia-noite, têm o poder de romper muralhas e trazer a glória de Deus à tua vida. À meia-noite, enquanto muitos dormem, o mundo espiritual está em plena atividade. Forças invisíveis movem-se ao redor das nossas casas, influenciando destinos, quebrando correntes ou fortalecendo amarras. E é exatamente nesse instante sagrado que uma oportunidade divina se apresenta. Um chamado celestial ecoa, silencioso, mas poderoso. A fé, quando invocada com firmeza nesse horário, possui um efeito devastador contra toda a maldade. É nesse clima de expectativa e reverência que se revelam promessas esquecidas, respostas há muito esperadas e milagres que desafiam a lógica. Tudo muda quando se compreende o poder de 2 versículos, que, lidos com convicção à meia-noite, abrem portais de intervenção divina. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1, se você crê no poder da fé. Inscreva-se no canal e não perca o final surpreendente deste vídeo. Eles não são palavras comuns. São códigos de autoridade eterna, escudos espirituais, decretos celestiais, que, quando ativados com sinceridade, provocam libertações instantâneas. Não são amuletos, não são fórmulas mágicas, são verdades sagradas que ressoam no trono do Altíssimo. Por isso, prepara o teu espírito, porque o que estás prestes a descobrir pode transformar para sempre a tua vida. Poucos compreendem a dimensão oculta por detrás das Escrituras. A maioria lê superficialmente, sem mergulhar nas profundezas do que foi inspirado por Deus. Contudo, há segredos ali enterrados que não se revelam senão a quem busca com fervor. E entre esses segredos, 2 versículos destacam-se por seu poder destruidor contra todas as trevas. À meia-noite, quando os céus estão atentos, o clamor do justo alcança alturas incalculáveis. É nessa hora que muralhas desabam, grilhões se rompem, cadeias são estilhaçadas por uma simples proclamação de fé. Não é sobre fórmulas humanas, é sobre a conexão com o Eterno. Os demônios estremecem quando ouvem tais palavras. Há um estremecimento nos abismos, há um recuo no inferno, porque esses versículos não apenas declaram uma verdade, eles impõem uma autoridade. E quem os declara com fé sincera, torna-se participante desse domínio espiritual. Muitos têm buscado soluções em métodos falhos, em fórmulas enganosas, mas ignoram o poder que há em 2 pequenas porções da palavra, que, quando pronunciadas com fé, alteram destinos e quebram sentenças malignas. Quando tudo parecer perdido, quando as forças estiverem esgotadas, quando a alma estiver abatida e não houver mais direção, é nesse ponto de ruptura que esses versículos atuam como lâmpadas na escuridão. São como espadas afiadas nas mãos dos que clamam com sinceridade. São palavras que carregam em si a respiração do próprio Deus. Elas foram registradas não para serem esquecidas, mas para serem empunhadas como armas de guerra. E a meia-noite é o campo ideal para essa batalha. A escuridão não é apenas ausência de luz, é também símbolo de opressão, medo e silêncio espiritual. Mas quando essas palavras sagradas são proferidas nesse horário, algo no invisível começa a tremer. O inimigo percebe que perdeu o controle. Correntes antigas começam a ceder, feridas da alma começam a cicatrizar. Vozes que antes dominavam a mente emudecem, porque não há prisão que resista ao poder que emana dessas promessas eternas. E quem já provou desse mover, nunca mais será o mesmo. Muitos se questionam: por que orações não são respondidas? Por que batalhas espirituais permanecem sem vitória? Por que enfermidades persistem, mesmo diante de tantos clamores? A resposta, muitas vezes, está na falta de conhecimento e no uso incorreto da autoridade concedida. Não basta apenas orar. É preciso ativar as palavras corretas
no momento exato, com a fé inabalável que move montanhas. E esses 2 versículos são a chave. Eles atuam como decretos reais. São como cartas assinadas pelo próprio Rei dos Reis, que, quando pronunciados à meia-noite, tornam-se como relâmpagos lançados contra acampamentos inimigos. Se este conteúdo tocar seu coração, comente amém. Curta o vídeo e inscreva-se para não perder a revelação incrível no final. São dinamite celestial contra fortalezas malignas. Não se trata de superstição, mas de revelação. Não é ritual, é relacionamento. Deus honra os que se aproximam dele com entendimento, e esses versículos não são para os tímidos na fé, são para os ousados, os que decidiram viver o sobrenatural de forma real. Porque a palavra não volta vazia, e quando liberada, com intrepidez, cumpre o propósito para o qual foi enviada. Imagina agora tudo aquilo que te oprime: medos antigos, traumas ocultos, dívidas espirituais, maldições hereditárias, doenças incuráveis, sonhos interrompidos. Agora imagina tudo isso sendo confrontado por uma autoridade maior, superior a qualquer força maligna. É exatamente isso que acontece quando esses versículos são declarados com fé durante a meia-noite. Eles ativam a justiça divina. Eles trazem à tona promessas esquecidas. Eles invocam a presença de Deus com intensidade. Não há muralha que resista. Não há corrente que permaneça inteira. A atmosfera muda. O ambiente espiritual torna-se carregado da glória do Altíssimo. E nesse ambiente, coisas extraordinárias acontecem. Portas fechadas se abrem. Respostas que estavam retidas são liberadas. É como se o próprio céu rasgasse sobre ti, derramando graça, poder e direção. Esses versículos são muito mais do que texto. São decretos vivos. Palavras incendiadas pelo Espírito, carregadas de autoridade e unção. E à meia-noite, quando o mundo dorme, eles entram em ação. Não é coincidência que muitas intervenções divinas, relatadas nas Escrituras, ocorreram durante a noite. Em meio ao breu, Deus sempre se manifestou com poder. José sonhou durante a noite e recebeu direção. O povo de Israel saiu do Egito num tempo de trevas, enquanto os inimigos dormiam. Há algo de sobrenatural no turno da noite. É nesse momento que os céus se inclinam sobre os que vigiam e clamam com fé. E há palavras específicas que funcionam como a chave que destranca portas há muito tempo seladas. Quando essas declarações espirituais são liberadas com entendimento, não há realidade que não possa ser transformada. Vidas inteiras são redirecionadas, lares são restaurados, vícios são quebrados, injustiças são corrigidas. Porque não estamos a lidar com meras expressões, mas com a força viva do Espírito Santo, que atua através da palavra. E quem se atreve a crer, verá. Não subestimes o poder da fé ativa. Há uma diferença entre crer e agir segundo o que se crê. Muitos afirmam ter fé, mas não a colocam em movimento. Ficam estáticos, esperando que algo mude, sem mover o mundo espiritual com suas palavras. A fé não é inércia, é ação. E quando essa fé é canalizada por meio de declarações espiritualmente carregadas, como esses 2 versículos, ela se transforma em uma explosão de luz sobre territórios sombrios. Os anjos se mobilizam, os céus se movimentam, as circunstâncias dobram-se diante da autoridade liberada. O poder não está na emoção, mas, na verdade, pronunciada com convicção. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário, a palavra liberada à meia-noite tem o poder de alterar decretos. O impossível torna-se realidade quando a voz de um justo ecoa com fé, alinhada com as promessas divinas. E esses versículos têm exatamente essa missão: ativar o sobrenatural no momento mais crítico da noite. À meia-noite,
O mundo está em silêncio, mas o mundo espiritual está em guerra. É o campo ideal para que verdades espirituais sejam declaradas com intrepidez. Esse é o horário em que muitos ataques são lançados contra famílias, sonhos, propósitos e destinos. Quer sentir o mover de Deus? Comente "Eu creio", dê um like e fique até o fim para uma surpresa que vai abençoar sua vida. Mas é também a hora ideal para levantar-se como sentinela espiritual. Declarar os versículos certos nesse tempo é como lançar granadas contra fortalezas demoníacas. É como ativar códigos celestiais que nenhum demônio consegue resistir. A escuridão não prevalece diante da luz da palavra. O medo perde a força. O caos começa a se reorganizar. E tudo isso começa com um passo de fé, levantar-se, abrir a boca, declarar com autoridade e esperar com expectativa. Quem pratica essa disciplina espiritual não permanece o mesmo. Há algo que se ativa por dentro. O espírito se fortalece, a mente clareia, o coração se renova, porque a palavra tem esse poder. Ela cura, liberta, transforma e estabelece novas realidades. Não importa o tamanho da tua luta, não interessa há quantos anos estás a sofrer. Mesmo que tenhas perdido tudo, mesmo que estejas à beira de desistir, há uma resposta preparada para ti. E essa resposta começa com 2 versículos específicos, carregados de autoridade espiritual, prontos para serem ativados à meia-noite. Não precisas de altares humanos, nem de intercessores pagos, nem de campanhas ilusórias. Precisarás apenas de fé, convicção e entendimento. Deus não precisa de multidões para agir. Ele precisa de corações dispostos. E quando encontra um que crê de verdade, ele se move com velocidade sobrenatural. Tudo muda. O ambiente espiritual entra em colapso perante o poder da verdade declarada. E essas 2 porções da Escritura carregam em si a semente da mudança. A libertação que procuras, a cura que clamas, a paz que perdeste. Tudo isso pode ser ativado quando esses versículos são proferidos com entrega total. Há uma atmosfera que se cria quando se ora à meia-noite. Uma presença envolvente toma conta do ambiente. É como se o céu descesse sobre a terra. O quarto transforma-se num santuário. As lágrimas tornam-se oferendas. Os gemidos viram súplicas ardentes. E no meio desse encontro espiritual, os versículos lidos tornam-se espadas flamejantes nas mãos dos que lutam. Não é uma batalha visível, mas é real. As palavras atravessam barreiras espirituais. Elas sobem como incenso diante do trono do Altíssimo. E ali, diante do Todo-Poderoso, tua oração ganha peso. Os céus não ignoram quem clama com fé. Os portais são abertos, as cadeias são desfeitas. A glória desce. Tudo isso por meio de um ato simples, mas poderoso. Ler 2 versículos específicos com fé, exatamente à meia-noite. Uma prática que poucos conhecem, mas que os que ousam experimentar jamais esquecerão. Chegaste até aqui porque algo dentro de ti clama por libertação. Algo no teu espírito reconhece que há um poder maior que o mundo natural. Uma força que opera além da lógica, além da razão, além das limitações humanas. Este não é apenas mais um texto, este é um chamado, uma convocação divina para despertar o guerreiro espiritual que há dentro de ti. Antes de tudo, comente Glória a Deus. Inscreva-se no canal e assista até o final para descobrir algo que pode mudar tudo, porque o que estás prestes a conhecer pode ser o ponto de viragem que mudará tudo. E se vieste até aqui com fé, se leste cada palavra com atenção, então estás pronto para receber a revelação que transforma cadeias em liberdade, prisões em portais de milagre, escuridão em glória. O momento chegou. Este é o segredo que o inferno teme, a verdade que move os céus, a chave que abre todas as portas trancadas
E agora, finalmente, com o coração preparado e os olhos do Espírito abertos, receba com reverência e fé os 2 versículos que carregam o poder da meia-noite. Em Atos 16, versículos 25 e 26, pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Essas palavras não são apenas um relato antigo, são uma demonstração do que acontece quando a fé verdadeira encontra a hora certa, quando a adoração se mistura com o clamor, quando a fé vence o medo e o louvor rompe os muros. Paulo e Silas estavam algemados, humilhados, feridos, injustiçados. Mas, à meia-noite, escolheram clamar em vez de murmurar. Escolheram cantar em vez de desistir. E o céu reagiu. Deus não apenas os libertou, libertou todos ao redor. Porque quando alguém se posiciona com fé, todos são impactados. Esse é o poder da palavra, declarada com ousadia à meia-noite. Essa é o poder que agora está disponível para ti. A passagem de Atos 16, versículos 25 e 26, não é apenas uma história de libertação, mas um mapa espiritual. Ela revela uma estratégia celestial que, quando replicada com fé, ativa o mesmo mover sobrenatural. Nos dias de hoje, Paulo e Silas estavam no fundo do poço, em condições que fariam muitos perderem a esperança. Contudo, optaram por um caminho diferente, o louvor em meio à dor. À meia-noite, não se calaram, usaram as vozes não para lamentar, mas para glorificar. E isso ativou uma intervenção divina que abalou os alicerces daquele lugar. Este é o segredo. Quando escolhes adorar, no meio do sofrimento, quando escolhes crer, mesmo no meio da prisão, o céu responde. Deus não ignora quem canta no vale. E a meia-noite, que representa o ponto mais escuro da noite, torna-se o palco do milagre. É exatamente nesse tempo que as estruturas invisíveis começam a ceder. Correntes ancestrais são quebradas, maldições de família são dissolvidas, o impossível começa a tornar-se acessível. Este versículo não fala apenas de libertação física, mas, sobretudo, espiritual. Muitos hoje vivem em cadeias invisíveis, acorrentados por culpas, traumas, medos, vícios e opressões. Mas o que essa passagem ensina é que há um som que quebra as correntes. Não é um grito de desespero, mas um cântico de fé. Não é uma queixa, mas um louvor. Quando a tua alma, ferida e cansada, ainda encontra força para exaltar o Criador, tu estás a abrir as portas da intervenção divina. E quando isso é feito à meia-noite, o momento mais denso espiritualmente do dia, o impacto é ainda maior. As palavras de Paulo e Silas ecoam ainda hoje como uma lembrança de que o louvor tem mais poder que qualquer arma. A oração sincera, feita do fundo do coração, acompanhada de adoração, abala reinos, desmonta planos do inferno e transforma situações sem saída em testemunhos poderosos. Essa é a realidade de quem crê. O impacto desse versículo também atinge quem está à tua volta. Repara que quando Paulo e Silas foram libertos, todos os presos também foram beneficiados. Isso mostra que a tua fé não liberta apenas a ti, ela alcança o teu lar, os teus filhos, o teu casamento, os teus amigos, até mesmo aqueles que não estão a orar contigo. Há um efeito em cadeia na fé genuína. Um único ato de adoração autêntica pode causar um terremoto espiritual tão poderoso que ninguém ao teu redor permanece igual. Por isso, quando declaras esses versículos à meia-noite, não estás apenas a invocar libertação para ti, mas estás a ativar um movimento de transformação sobre a tua casa, tua cidade, tua linhagem. Se você sente o chamado de Deus, deixe um nos comentários. Clique no like, inscreva-se
e prepare-se para uma revelação poderosa no final. O céu procura intercessores como Paulo e Silas, pessoas que, mesmo feridas, escolhem louvar, mesmo presas, escolhem confiar. E quando encontram um coração assim, Deus age com urgência, porque há corações que movem o coração do Altíssimo. A maioria das pessoas ignora a força da meia-noite, vê-a como apenas uma viragem de horas no relógio. Mas, no mundo espiritual, esse momento é carregado de simbolismo e poder. É o ponto onde termina um ciclo e começa outro. É a linha que separa o ontem do amanhã. É quando o passado já não pode ser mudado, mas o futuro ainda está para ser escrito. E é nesse instante preciso que a fé escrita em Atos 16, versículos 25 e 26, deve ser ativada. Quando lês essas palavras com o coração incendiado, estás a declarar que crês num Deus que liberta, transforma e age de forma sobrenatural. E mais, estás a dizer que confias nele mesmo quando tudo à tua volta diz o contrário. É essa fé que toca os céus. É essa fé que provoca terremotos espirituais. É essa fé que transforma quartos em altares, lágrimas em rios de cura e vozes fracas em cânticos de glória. E tudo começa com 2 versículos proferidos no momento certo. É impossível ler Atos 16, versículos 25 e 26 e continuar indiferente. Há uma unção nesses versículos que ultrapassa o entendimento. Eles carregam a essência do que significa confiar plenamente em Deus. Eles mostram que, mesmo sem garantias visíveis, mesmo sem resposta imediata, mesmo sem solução aparente, a adoração pode abrir portas trancadas há anos, porque o que liberta não é o cenário, mas a fé que se manifesta dentro dele. Paulo e Silas não esperaram as portas se abrirem para cantar. Cantaram para que as portas se abrissem. E esse é o ensinamento que transforma vidas. A tua reação diante da adversidade determina o teu milagre. Por isso, quando estiveres cercado pela dor, lembra-te destes versículos. Proclama-os à meia-noite com toda a força da tua alma. Não precisas entender tudo. Basta crer. E então, como naquela prisão antiga, sentirás o chão tremer, os grilhões caírem e a liberdade invadir a tua alma. Quando tudo falhar, quando os recursos humanos forem insuficientes, quando não houver mais para onde fugir, lembra-te de Paulo e Silas. Lembra-te de que a prisão deles não foi o fim, mas o palco de uma manifestação gloriosa. O segredo está em não permitir que a dor silencie a tua fé. Está em não deixar que as circunstâncias abafem a tua confiança no Deus que tudo vê. O que muitos ainda não perceberam é que Deus transforma prisões em palcos. Ele usa situações difíceis para revelar a sua glória de forma intensa. Mas só os que persistem, só os que louvam em vez de reclamar, só os que confiam no escuro, conseguem ver a luz nascer com poder. Cada grilhão que caía naquele cárcere simbolizava um milagre. Cada porta que se abria apontava para uma resposta divina. Isso não foi apenas para eles. Está disponível para quem repetir a fórmula com fé. Oração, louvor, fé e confiança plena. E que momento melhor para isso do que a meia-noite? Não há como não reconhecer o poder transformador da palavra. E quando ela é pronunciada no tempo certo, com o coração em chamas, o efeito é imediato. Há quem diga que Deus tarda, mas Atos 16 prova que ele age no momento exato. Não foi de manhã, não foi ao entardecer. Foi no meio da noite, quando ninguém esperava. Quando a lógica dizia que era o fim. Quando o cansaço era máximo. Quando tudo parecia perdido. Foi ali, no auge da escuridão, que Deus se manifestou. Isso ensina que o nosso tempo não é o dele, que a hora em que tudo parece acabado pode ser, na verdade, o início de um milagre extraordinário. Mas para isso, é preciso declarar com coragem, é preciso crer sem ver, é preciso abrir os lábios
mesmo quando o coração está ferido, porque há um céu inteiro pronto para reagir quando uma alma decide louvar com lágrimas, confiar com dor, cantar com coragem. Essa é a fé que move o sobrenatural. Quantas noites passaste sem dormir, consumido por preocupações, dúvidas, ansiedades? Quantas vezes te sentiste sozinho em silêncio absoluto, sem saber o que fazer? E se justamente nesse silêncio, nessa escuridão emocional, estiver a chave da tua libertação? O inimigo quer que temas a noite, porque sabe que Deus age nela. Ele tenta transformar a madrugada num pesadelo, mas não sabe que quando há fé, a meia-noite se torna milagre. Cada lágrima derramada em oração tem valor. Cada palavra dita com fé, na solidão, é um grito que o céu escuta. Paulo e Silas estavam sozinhos entre paredes frias, mas as suas vozes romperam os céus. O teu clamor também pode, e a palavra que eles declararam com suas vidas ainda ecoa. Cada vez que lês esses versículos à meia-noite, estás a unir-te a eles. Estás a entrar na mesma frequência espiritual que quebrou cadeias físicas e espirituais. E não há como permanecer o mesmo depois disso. A fé que liberta é aquela que resiste à lógica. Paulo e Silas não tinham qualquer indício visível de que algo mudaria. Estavam feridos, presos injustamente, acorrentados, sem promessas de soltura, mas mesmo assim, decidiram adorar. Eles não precisaram ver para crer. Creram e por isso viram. Esse é o verdadeiro sentido da fé. É declarar que Deus é bom, mesmo quando tudo vai mal. É cantar com lágrimas, é orar com dores, é exaltar, mesmo sem ter forças. E quando isso acontece, o céu responde. Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele age com força onde há rendição. E esses versículos são uma ponte entre a tua realidade atual e a intervenção divina. Eles conectam a tua prisão com a liberdade, a tua noite com a glória, a tua fraqueza com o poder que não conhece limites. Por isso, se ainda tens forças para declarar algo, declara a palavra, mesmo fraco, mesmo em lágrimas, porque é nesse altar de sinceridade que os milagres nascem. Existe uma unção especial sobre quem lê esses versículos com fé. Eles não são apenas motivacionais, são armas, são escudos, são decretos espirituais. Eles carregam um poder que transcende o natural. E quando pronunciados na hora exata, à meia-noite, funcionam como relâmpagos de libertação que rasgam o céu e atingem o mundo espiritual com precisão. Não é apenas uma leitura, é uma declaração de guerra contra tudo que te aprisiona. É uma proclamação de que já não és mais refém das tuas circunstâncias. É um grito silencioso de liberdade e o céu responde, sempre responde. Pode não ser da forma que esperas, mas será do jeito certo. O importante é não calar. É continuar a declarar. É manter viva a fé, mesmo quando tudo parece imóvel. Porque quando menos esperares, ouvirás o som das cadeias caindo. Verás as portas se abrindo, sentirás o chão a tremer, porque o Deus que libertou naquela noite continua a libertar hoje. Em Mateus 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Este versículo nos revela um princípio fundamental do cristianismo. A igreja, o corpo de Cristo, não é uma reunião de indivíduos isolados, mas de pessoas que se unem para adorar, para orar, para aprender, para crescer juntas na fé. A igreja é, antes de tudo, um lugar de comunhão com Deus e com os outros. Mas, mesmo com esse chamado claro e direto, muitos de nós nos afastamos da igreja. Pode ser que, em algum momento, tenhas te sentido desanimado, desconectado ou até mesmo indiferente à vida comunitária. Muitos acham que podem viver a fé sozinhos, afastados da comunhão dos irmãos. Contudo, isso não é o que Deus nos ensinou. Deus sempre nos chamou
para estar juntos, como igreja, como corpo. A Bíblia nos diz que somos membros uns dos outros. Em Romanos 12, versículo 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente somos membros uns dos outros. E que juntos devemos edificar-nos mutuamente, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Não é possível crescer plenamente em Cristo isolados, sem o apoio da comunidade de fé, sem o fortalecimento mútuo que só a igreja pode oferecer. Quando pensamos sobre o chamado de Deus, somos lembrados do povo de Israel. Deus sempre quis estar com seu povo. No entanto, ao longo da história, vimos como o povo de Israel muitas vezes se afastou, se distanciou de Deus e se entregou à idolatria e à desobediência. Mas em todos esses momentos, Deus nunca os abandonou. Ele sempre os chamou de volta. Em Ezequiel 34, versículo 11. Porque assim, diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as procurarei. Deus nunca desiste de seu povo. Ele sempre busca aqueles que se afastaram, aqueles que estão perdidos, e ele faz isso com um coração cheio de amor e compaixão. A igreja é esse rebanho. E Deus continua a chamar cada um de nós para voltar, para retornar ao seu corpo, para retornar ao lugar onde podemos ser cuidados, alimentados e fortalecidos. Mas por que nos afastamos? Por que muitos, mesmo aqueles que são chamados por Deus, se distanciam da igreja? Às vezes, o afastamento acontece de forma sutil, quase imperceptível. Começa com pequenas falhas, com a falta de tempo para a oração, a falta de comprometimento com a comunidade. E, antes que percebamos, estamos distantes, afastados da comunhão com o corpo de Cristo. Outros se afastam devido a decepções, feridas espirituais ou problemas dentro da própria igreja. Eles perdem a visão do que realmente significa ser parte do corpo de Cristo e, sem perceber, se isolam. Mas assim como Deus nunca desistiu de Israel, Ele também nunca desiste de nós. Ele sempre estende a sua mão para nos trazer de volta. Mesmo quando nos afastamos, Ele nos chama de volta com a mesma compaixão e misericórdia. A igreja não é um lugar para os perfeitos, mas para os imperfeitos, aqueles que reconhecem suas falhas e buscam refúgio em Cristo. Jesus veio para os doentes, para os fracos, para os necessitados, e Ele ainda continua a fazer esse chamado hoje. Em Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O corpo de Cristo é, portanto, um lugar de cura, um lugar de restauração. Quando nos afastamos da igreja, nos afastamos do lugar onde podemos ser curados, onde podemos ser fortalecidos e renovados na nossa fé. A igreja é o hospital espiritual onde Deus trabalha em nossas vidas, trazendo cura para nossas feridas e esperança para nossos corações. Talvez estejas te perguntando: o que significa ser parte do corpo de Cristo? Por que a igreja é tão importante? O apóstolo Paulo nos explica em 1 Coríntios 12, versículo 14. Porque o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo de Cristo é composto por todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. E como membros desse corpo, temos uma responsabilidade uns pelos outros. Precisamos uns dos outros para crescer na fé, para nos apoiar nos momentos de dificuldade e para sermos testemunhas vivas do amor de Deus no mundo. A igreja é o lugar onde aprendemos sobre a palavra de Deus, onde somos desafiados a viver de acordo com seus mandamentos e onde somos enviados para compartilhar o Evangelho com o mundo. Deus nos chama a ser luz no mundo. E a igreja é o lugar onde essa luz se acende e brilha.
A igreja não é uma simples reunião social. Ela é o lugar onde somos equipados para a obra de Deus. Quando nos afastamos da igreja, nos afastamos da nossa missão, da nossa vocação divina. Por isso, é urgente que cada um de nós reflita sobre o nosso compromisso com a igreja. Não podemos deixar que as distrações do mundo, as dificuldades ou os desânimos nos afastem do corpo de Cristo. Deus nos chama para viver em comunidade, para ser parte de algo maior do que nós mesmos. Ele nos chama para ser sua igreja, sua luz, seu testemunho no mundo. E juntos, como igreja, podemos enfrentar qualquer desafio, superar qualquer adversidade, porque sabemos que Cristo está no meio de nós, guiando-nos, fortalecendo-nos e nos capacitando a viver segundo a sua vontade. E hoje, ao ouvir essa mensagem, que possas responder ao chamado de Deus, retornar ao seu corpo e ser renovado na sua presença. A igreja é o lugar onde Deus quer que estejas, onde Ele quer que cresças, te fortaleças e, mais importante, sejas um testemunho vivo do seu amor para o mundo. Não permitas que nada te afaste dessa comunhão. O corpo de Cristo está esperando por ti, e Deus está chamando para que voltes a fazer parte dessa grande família. Em nossos dias, o mundo moderno está repleto de distrações que constantemente nos afastam de Deus. A busca incessante por sucesso pessoal, a busca pelo conforto material e a busca por satisfação imediata tornam-se, muitas vezes, as principais prioridades na vida de muitas pessoas, até mesmo dos escolhidos de Deus. Vivemos em uma sociedade onde a correria diária, o consumismo e a pressão por resultados imediatos são tantas que dificilmente encontramos tempo para parar, refletir e buscar o que realmente é essencial: a presença de Deus em nossas vidas. Jesus, em sua sabedoria, já havia nos advertido sobre esse perigo. Em Mateus 13, versículo 22, "E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera." Ele compara essas preocupações com as ervas daninhas que, se não forem tratadas, podem sufocar a boa semente. As tentações do mundo moderno, as pressões do trabalho, a busca constante por mais e mais, tudo isso tem o poder de desviar nosso foco do que realmente importa. A palavra de Deus, que deveria ser o centro de nossas vidas, é muitas vezes sufocada por tudo aquilo que nos oferece o mundo. É fácil cair na armadilha de se deixar consumir pelas distrações, pela busca por status, por posses materiais e pela sensação de que precisamos estar sempre em movimento, buscando mais e mais. No entanto, esse tipo de vida, focada em ganhos temporários e em prazeres efêmeros, não traz paz duradoura. Na verdade, ao contrário, ela nos afasta da verdadeira fonte de vida, que é Deus. E é aqui que se encontra o maior desafio para os cristãos: manter o foco no Senhor em um mundo que constantemente nos chama para olhar para outras coisas. Jesus, ao contar a parábola do semeador, descreve como a palavra de Deus pode ser recebida de diferentes maneiras. Em Mateus 13, versículos 3 a 9, "Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. Outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e produziu a 100, a 60 e a 30 por um." A semente que caiu entre os espinhos, Jesus explica, representa aqueles que ouvem a palavra, mas devido às preocupações do mundo, ela é sufocada e não produz frutos. Essa parábola
é um reflexo poderoso da nossa realidade. Como o semeador, Deus está constantemente lançando sua palavra sobre nós. Mas o tipo de solo que encontramos em nossos corações determinará se essa semente produzirá frutos. A terra cheia de espinhos e preocupações representa os corações distraídos, aqueles que, embora ouçam a palavra de Deus, deixam que as preocupações, os medos e as tentações do mundo a abafem. As preocupações do mundo tornam-se mais importantes e a palavra de Deus perde o espaço que deveria ocupar em nossas vidas. O que Jesus está nos dizendo aqui é que o mundo, com suas promessas de prazer, riqueza e sucesso, pode enganar e iludir. Ele não está dizendo que as coisas do mundo são inerentemente más, mas que quando elas ocupam o lugar de Deus em nossas vidas, tornam-se um obstáculo para a verdadeira vida em Cristo. A busca por dinheiro, pelo reconhecimento, pela fama, por status social. Tudo isso pode ser bom, mas, quando se torna a nossa principal busca, isso nos distancia de Deus. A Bíblia nos diz em Mateus 6, versículo 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a busca por essas coisas substitui o lugar de Deus em nossos corações, estamos permitindo que a semente da palavra de Deus seja sufocada. Como podemos evitar isso? A resposta está em garantir que nosso coração seja uma boa terra. Como Jesus descreve na parábola, quando a semente cai em boa terra, ela cresce, se fortalece e produz frutos. Isso significa que precisamos fazer um esforço consciente para buscar a Deus em primeiro lugar, colocar a sua palavra como prioridade em nossas vidas e deixar que Ele transforme nossos corações e mentes. Não se trata apenas de ouvir a palavra de Deus, mas de aplicá-la, de viver de acordo com ela em todas as áreas da nossa vida. A boa terra é o coração que se prepara para receber a palavra, que escolhe dedicar tempo à oração, à leitura das Escrituras e à comunhão com outros crentes. A boa terra é um coração disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer à sua direção. A boa terra é o coração que escolhe não ser levado pelas correntes do mundo, mas que permanece firme, fixado em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando cultivamos um coração assim, a palavra de Deus não é sufocada. Ela floresce, cresce e produz frutos. Frutos de paz, de alegria, de bondade, de paciência e de amor. Porém, a realidade é que muitos cristãos hoje se deixam levar pelas preocupações do mundo e perdem o foco. À medida que a vida vai se tornando cada vez mais ocupada e exigente, muitos se afastam da igreja, da palavra e da oração. Mas assim como Jesus nos ensinou, a chave para não permitir que as tentações do mundo nos afastem está em manter o nosso coração em boa terra. Devemos lembrar que a verdadeira paz, o verdadeiro propósito e a verdadeira satisfação não estão nas coisas que o mundo nos oferece, mas em Cristo Jesus, porque em Mateus 6, versículo 21, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se buscamos os tesouros do mundo, nosso coração será levado por eles. Mas, se buscamos o reino de Deus, nosso coração será preenchido com a sua paz e sua alegria. Portanto, é hora de refletir. O que tem ocupado o lugar de Deus no teu coração? Quais são as preocupações, as ansiedades ou as tentações que têm sufocado a palavra de Deus em tua vida? Talvez estejas te sentindo distante de Deus, sem paz, sem direção. Se esse for o caso, hoje é o momento de voltar a focar em Cristo, de abrir teu coração para Ele e permitir que a sua palavra encha tua vida novamente. Lembre-se, a boa terra é aquela que, mesmo com todas as distrações ao redor, escolhe dar espaço para a palavra de Deus crescer e frutificar. Deixe que essa palavra floresça em teu coração e produza frutos de transformação,
Deus quer que tenhas uma vida abundante, cheia de sua presença e de seus frutos. Não permitas que as distrações do mundo roubem o que Ele preparou para ti. Que a partir de hoje possa ser uma terra boa, onde a semente da palavra de Deus crescerá forte e produzirá frutos para a glória de Deus. A falta de disciplina espiritual é um dos maiores desafios que enfrentamos como cristãos. Quando negligenciamos a prática diária da oração, a leitura das Escrituras e a comunhão com outros crentes, nossa relação com Deus começa a enfraquecer e a nossa chama espiritual se apaga pouco a pouco. Esse esfriamento, muitas vezes sutil, ocorre de maneira tão gradual que, quando percebemos, estamos longe da igreja e da presença de Deus, sem saber ao certo como chegamos até ali. A vida cristã exige dedicação, comprometimento e uma rotina de busca constante por Deus. Mas quando deixamos de cultivar esses hábitos, a consequência é uma desconexão espiritual que nos afasta do corpo de Cristo. No livro de Hebreus, o autor nos dá um alerta claro e direto. Em Hebreus 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se aproxima aquele dia. A reunião dos crentes, o culto coletivo, a convivência e o apoio mútuo são fundamentais para a nossa vida espiritual. Não é suficiente apenas ter uma fé individual ou isolada. A comunhão com os outros, o fortalecimento mútuo, a oração em conjunto e a adoração coletiva são elementos essenciais para mantermos uma conexão viva com Deus e uns com os outros. Quando negligenciamos essas práticas, nos afastamos da igreja e, consequentemente, da presença de Deus. Esse afastamento da igreja e da prática espiritual é um processo insidioso. Às vezes, começamos a nos ausentar de um culto depois de outro, e logo encontramos desculpas para não orar, não ler a Bíblia ou não participar das reuniões. A falta de disciplina espiritual se torna um ciclo vicioso que se retroalimenta. Ao nos afastarmos da igreja e da palavra de Deus, nossa fé se enfraquece, o que nos torna mais vulneráveis às tentações do mundo. E, por fim, acabamos completamente desconectados de Deus. Quando isso acontece, a nossa vida espiritual perde o vigor e a presença de Deus, que antes experimentávamos com alegria, se torna algo distante e quase irreconhecível. Na vida de Pedro, encontramos um exemplo claro de como a falta de disciplina espiritual pode ter consequências desastrosas. Durante a última noite de Jesus na terra, no jardim do Getsêmani, Jesus pediu aos seus discípulos que vigiassem e orassem com ele, mas Pedro, junto com os outros discípulos, não conseguiu manter a vigilância. Eles adormeceram, apesar do pedido direto de Jesus. Jesus disse a Pedro, em Mateus 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que vemos aqui é que a falta de vigilância espiritual e a falta de oração foram os fatores que levaram Pedro à sua queda. Quando ele foi desafiado na noite de Cristo, ao ser confrontado por uma serva que o acusava de ser um seguidor de Jesus, Pedro, que antes havia prometido lealdade inabalável, negou o Mestre 3 vezes. Em Mateus 26, versículos 69 a 75. Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, Não conheço esse homem. E pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se e disseram a Pedro, Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia.
Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. A fraqueza espiritual que Pedro experimentou naquelas horas foi fruto de sua falta de vigilância e de sua ausência em oração. Quando deixamos de orar, de vigiar, de fortalecer a nossa vida espiritual, não percebemos o quanto estamos nos afastando de Deus até que o desafio venha e nossa fé se revele frágil. Esse exemplo de Pedro serve como um alerta poderoso para nós hoje. A vida cristã não é apenas um momento de fé em que recebemos Cristo em nosso coração e depois seguimos adiante. Ela exige disciplina contínua, disciplina que não se interrompe em momentos de crise ou de pressa, mas que se mantém firme mesmo nas situações cotidianas da vida. A oração, a meditação na palavra de Deus e a participação ativa na comunidade cristã são os pilares que nos sustentam e nos fortalecem. Quando falhamos nesses aspectos, estamos vulneráveis a quedas espirituais que podem nos afastar da presença de Deus. Quando olhamos para a vida de Pedro, vemos que sua queda não foi instantânea. Ela aconteceu aos poucos, de forma gradual, porque ele não manteve sua disciplina espiritual. Ele não estava vigiando, não estava orando e, quando o momento da tentação chegou, ele não tinha força para resistir. Isso nos ensina uma lição vital. A nossa força para resistir ao pecado, às tentações e ao afastamento de Deus vem da nossa vida de oração, da nossa meditação constante nas Escrituras e do nosso compromisso com a comunidade cristã. Jesus nos ensinou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Mateus 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso significa que, por mais que o nosso desejo de seguir a Deus seja sincero, nossa natureza humana é frágil e, sem o fortalecimento diário, através da oração, da leitura bíblica e da comunhão com os irmãos, nos tornamos suscetíveis às fraquezas da carne. A nossa carne vai sempre nos puxar para longe de Deus, para longe da igreja, para longe daquilo que é verdadeiro e eterno. Mas o Espírito, alimentado pela oração, pela palavra de Deus e pela igreja, nos fortalece e nos dá a capacidade de resistir às tentações do mundo. É importante refletir qual é a nossa disciplina espiritual. Estamos de fato buscando a Deus de forma constante ou estamos deixando que o ritmo agitado da vida, as distrações e as tentações do mundo nos afastem de nossa fonte de força? A disciplina espiritual não é apenas um dever, ela é um privilégio. Ela é a chave para mantermos nossa fé viva e forte. Ao nos afastarmos da prática de oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com a igreja, nossa fé começa a esfriar. O afastamento não acontece da noite para o dia, mas sim gradualmente, até que nos vemos longe de Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus, que constantemente se retirava para orar e se fortalecer espiritualmente. A oração não era apenas uma prática para ele, mas uma necessidade vital para cumprir sua missão. Como seguidores de Cristo, devemos seguir o mesmo caminho. A vida cristã é uma jornada constante de busca e de fé que exige que estejamos em sintonia com Deus a cada momento. Quando a nossa vida espiritual é negligenciada, o efeito é claro. Nossa comunhão com Deus é quebrada e nossa fé enfraquece. Portanto, hoje é o momento de refletir sobre nossa disciplina espiritual. Se temos nos afastado da oração, da meditação, na palavra ou da comunhão com outros crentes, é hora de voltar. Deus nos chama para uma vida de disciplina constante,
não para que possamos ser perfeitos, mas para que possamos ser fortalecidos em sua presença e preparados para viver de acordo com sua vontade. Não permitas que as distrações do mundo e a falta de vigilância te afastem do que Deus tem preparado para ti. Retorna à oração, à palavra e à comunidade e ser renovado no espírito. Deus quer fortalecer tua fé e Ele estará sempre lá para te receber de volta com os braços abertos. A solidão espiritual é uma das armas mais traiçoeiras que o inimigo usa contra os cristãos. Muitas vezes, ela se apresenta de maneira sutil, quase imperceptível, e é frequentemente alimentada pelas pressões da vida moderna. O afastamento gradual da igreja, o cansaço emocional, as frustrações espirituais e as dificuldades cotidianas podem nos empurrar para um lugar de isolamento. Quando isso acontece, a fé começa a enfraquecer e a comunhão com Deus e com os outros crentes é quebrada. É nesse momento de solidão espiritual que o inimigo se aproveita, tentando nos fazer acreditar que estamos sozinhos, sem apoio e sem forças para continuar. O isolamento é uma armadilha, e como cristãos, precisamos estar atentos a isso, pois ele nos afasta daquilo que Deus planejou para nós, a comunhão com o corpo de Cristo. Em 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Essa advertência não é apenas para um momento de fraqueza espiritual, mas para todos os momentos. Satanás, como um leão, se esconde nas sombras, esperando o momento em que estamos mais vulneráveis. O leão, na natureza, ataca aquele que está isolado do grupo, aquele que se afasta dos outros, que se encontra sozinho. Da mesma forma, o inimigo busca nos isolar, fazendo com que nos sintamos desconectados da comunidade de fé, da igreja, para enfraquecer nossa confiança e nossa relação com Deus. O isolamento espiritual cria um terreno fértil para a dúvida, o medo e o desânimo. Quando não estamos conectados com a igreja, com os irmãos e com a palavra de Deus, a nossa mente começa a se encher de pensamentos negativos. Começamos a duvidar do amor de Deus, da nossa capacidade de vencer as dificuldades e da promessa de que Ele estará conosco em todas as circunstâncias. A solidão espiritual nos faz acreditar que estamos sozinhos em nossas lutas, que ninguém entende o que estamos passando e que Deus nos abandonou. E é exatamente nesse momento de vulnerabilidade que o inimigo entra com suas mentiras e enganos, tentando nos fazer esquecer das promessas de Deus. A Bíblia, no entanto, nos ensina que não fomos feitos para viver sozinhos. Desde o princípio, Deus disse, em Gênesis 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Deus criou a humanidade para viver em comunidade, para se apoiar uns aos outros, para caminhar juntos na fé. Quando Jesus veio à Terra, Ele também nos deu o exemplo de viver em comunhão com seus discípulos e com aqueles que o seguiam. Ele não estava sozinho. Ele se cercou de outros para caminhar com ele em sua missão. A igreja, o corpo de Cristo, é esse lugar de união e apoio, onde os cristãos podem encontrar força, amor e encorajamento para enfrentar os desafios da vida. Em Eclesiastes 4, versículos 9 a 10, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. Pois, se caírem, um levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Essa passagem nos lembra da importância de estarmos unidos em Cristo. Quando estamos juntos, quando caminhamos em comunidade, somos mais fortes. Se um cair, o outro pode ajudar a levantar. Se um estiver desanimado, o outro pode trazer palavras de encorajamento e conforto. A igreja é o lugar onde podemos encontrar apoio mútuo,
onde podemos crescer juntos na fé e enfrentar as adversidades da vida como um corpo unido. A solidão espiritual, por outro lado, cria um vazio. Quando não estamos conectados com outros crentes, a nossa fé fica fragilizada. Não podemos enfrentar os desafios da vida sozinhos. Deus nos chamou para viver em comunhão com outros cristãos, para que possamos ser fortalecidos uns pelos outros. A igreja é o lugar onde podemos compartilhar nossas lutas, nossas vitórias e, mais importante, onde podemos experimentar o amor e a graça de Deus através dos outros. Muitas vezes, no isolamento, sentimos como se estivéssemos em um deserto espiritual, sem direção e sem propósito. Quando isso acontece, é fácil cair na tentação de acreditar que Deus não está mais conosco, que Ele nos abandonou. Mas a verdade é que Deus nunca nos abandona. Ele nos chama para voltar à comunhão com Ele e com seu povo. Em Mateus 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Isso nos mostra que mesmo quando nos sentimos sozinhos, a presença de Deus está conosco quando nos reunimos com outros em seu nome. A igreja é onde Ele promete estar. E é ali que encontramos o conforto, a força e a direção que precisamos para continuar nossa caminhada. O inimigo sabe disso e, por isso, tenta nos isolar. Quando estamos isolados, é muito mais fácil cairmos em tentação, desânimo e desesperança. A solidão espiritual nos torna alvos fáceis para as mentiras do diabo, que tenta nos convencer de que estamos sozinhos, sem valor, sem apoio. Ele nos faz esquecer das promessas de Deus, de que Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Em Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Quando nos afastamos da igreja, do corpo de Cristo, estamos enfraquecendo nossa defesa espiritual e permitindo que o inimigo tenha uma porta aberta para nos atacar. Por isso, é essencial que não permitamos que a solidão espiritual nos domine. Devemos buscar a comunidade, o apoio e a união que Deus planejou para nós. Não importa o quanto as dificuldades da vida possam tentar nos afastar. Deus nos chamou para viver em comunhão, para caminhar juntos na fé. Quando estamos unidos, temos mais força para resistir ao inimigo e superar os desafios que surgem em nosso caminho. A igreja é o lugar onde podemos encontrar apoio, onde podemos ser fortalecidos e onde podemos experimentar a presença de Deus de maneira real e transformadora. Se tens te sentido isolado, desconectado da igreja ou da comunhão com outros crentes, é hora de voltar. Deus te chama para te unires ao corpo de Cristo, para viveres em comunidade, onde o seu amor pode te alcançar e te fortalecer. Não permitas que a solidão espiritual te leve para longe de Deus. Volta à igreja, volta à sua presença e permite que Ele te levante e te restaure. O Senhor está à porta, pronto para te receber de volta, e Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida, um plano de união, de força e de paz. O perigo de uma fé superficial e a falta de arrependimento. Muitos se afastam da igreja, não porque não conheçam a verdade, mas porque sua fé nunca foi verdadeiramente enraizada em seus corações. Eles frequentam os cultos, ouvem as palavras de Deus, mas suas vidas não são transformadas. O problema não está apenas em estar presente fisicamente, mas em não se entregar completamente ao Senhor. Muitas vezes, as pessoas buscam algo de Deus sem, no entanto, se dispor a mudar, a se submeter à sua vontade. Elas querem os benefícios de uma vida com Deus, mas não estão dispostas a pagar o preço da verdadeira transformação. Isso leva a uma fé superficial, que não produz frutos, que não gera mudança, que não traz paz
nem esperança verdadeira. Jesus nos advertiu sobre isso quando falou sobre a semente que cai em solo pedregoso. Em Mateus 13, versículos 5 e 6, outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Essa é a realidade de muitos cristãos que, ao se depararem com dificuldades ou tentações, rapidamente se afastam, pois sua fé não está suficientemente enraizada para resistir aos ventos contrários. Uma fé superficial não é capaz de resistir ao peso das adversidades da vida, e por isso as pessoas começam a se afastar da igreja, pois a fé não tem profundidade suficiente para sustentá-las. A falta de arrependimento é um fator central nessa superficialidade da fé. Quando não há uma verdadeira mudança no coração, a pessoa continua a viver da mesma maneira, sem abrir espaço para a graça de Deus agir. Arrependimento não é apenas um momento de tristeza por nossos erros, mas uma mudança de mente e de direção. Significa voltar-se de verdade para Deus, reconhecendo a nossa necessidade de perdão e a total dependência da sua graça. Quando isso falta, a pessoa pode até frequentar a igreja, mas não experimenta uma transformação verdadeira. A igreja, então, se torna apenas um ritual, uma obrigação, um evento social, mas não a fonte de força e de transformação que deveria ser. Jesus nos ensina que o arrependimento é essencial para a nossa vida cristã. Em Lucas 13, versículo 3. Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A falta de arrependimento impede que a graça de Deus seja plenamente recebida. Sem arrependimento genuíno, a pessoa não pode experimentar a plenitude do perdão de Deus, nem a mudança radical que a sua graça proporciona. Em vez disso, ela vive uma vida cristã vazia, sem a plenitude do amor de Deus, e com isso, começa a se afastar, porque a fé não é capaz de sustentá-la nos momentos de prova. A parábola do filho pródigo, em Lucas 15, versículos 11 a 32, é uma das mais poderosas ilustrações do arrependimento genuíno e da transformação que ele pode trazer. O filho pródigo foi para um país distante e gastou tudo o que tinha, vivendo uma vida de pecado e indulgência. Mas quando se viu perdido e sem recursos, decidiu voltar para a casa do pai. A Bíblia nos diz que, ao voltar, ele se arrependeu profundamente e reconheceu sua miséria. Em Lucas 15, versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Esse arrependimento foi o que trouxe a restauração do filho. E como pai, Deus também nos recebe de volta com misericórdia e graça quando nos arrependemos. É importante notar que o arrependimento não é apenas um ato de confissão verbal, mas uma atitude do coração. Quando o filho pródigo voltou para o pai, ele não apenas disse palavras de arrependimento, mas se afastou de sua vida de pecado e tomou uma decisão concreta de retornar ao lar do pai. O arrependimento genuíno sempre envolve uma mudança de vida. É a disposição de abandonar o caminho do erro e caminhar em direção a Deus, com o coração disposto a ser transformado por sua graça. Porém, muitos de nós, em algum momento, nos vemos fazendo o mesmo que o filho pródigo fez. Nos afastamos de Deus, buscamos outros caminhos e, quando caímos em nossas próprias escolhas, sentimos vergonha de voltar. Mas Deus nunca nos rejeita. Ele está sempre esperando com os braços abertos, pronto para nos perdoar e restaurar. O arrependimento genuíno, a verdadeira volta para Deus, é sempre acolhido com alegria pelo Pai Celestial. O arrependimento, então, não é algo que Deus exige apenas como um ato de obediência, mas como um meio de nos trazer de volta ao seu coração, de nos restaurar e de nos permitir
viver a plenitude da sua graça. No entanto, quando nos recusamos a nos arrepender, quando tentamos continuar com nossa vida cristã sem um coração transformado, sem um desejo genuíno de mudar, nossa fé se torna superficial. A falta de arrependimento impede a ação transformadora de Deus em nossas vidas. Sem arrependimento, continuamos a viver em nossas falhas, em nossos pecados e, eventualmente, começamos a nos afastar de Deus, porque a fé não tem a força necessária para resistir à tentação e às dificuldades. Deus, em sua grande misericórdia, sempre nos dá a oportunidade de nos arrepender e voltar para Ele. Mas é preciso um coração sincero, disposto a reconhecer suas falhas e a buscar o perdão divino. Não podemos continuar a viver como cristãos sem que nossas vidas sejam transformadas pela graça de Deus. A verdadeira fé exige que nos arrependamos, que mudemos de direção, que deixemos para trás as velhas formas de viver e abramos nosso coração para a transformação do Espírito Santo. Quando ouvi, pela primeira vez, a mensagem sobre a leitura de Atos 16, versículos 25 e 26, à meia-noite, algo profundo se acendeu em meu coração. A ideia de que no momento mais escuro da noite, quando tudo parece silencioso e perdido, a fé pode desencadear um terremoto espiritual, mexeu comigo de forma indizível. Paulo e Silas, presos, feridos, humilhados, escolheram louvar em vez de murmurar. Eles não tinham garantias visíveis de libertação, mas mesmo assim, ergueram suas vozes em adoração. E o que aconteceu? As cadeias se romperam, as portas se abriram, e todos ao redor foram impactados. Essa história não é apenas um relato bíblico, é uma lição viva de que a fé, quando ativada com coragem, transforma prisões em palcos de milagres. A primeira lição que tirei foi sobre a escolha. Em meio às minhas próprias prisões, sejam elas problemas financeiros, dores emocionais ou lutas espirituais, eu tenho o poder de escolher como reagir. Quantas vezes me vi reclamando, questionando Deus ou até mesmo desistindo, quando na verdade poderia estar louvando? Paulo e Silas me ensinaram que o louvor no meio da dor não é fraqueza, mas força. É um ato de fé que desafia a lógica humana e abre espaço para a intervenção divina. Na cultura brasileira, somos um povo apaixonado que vive intensamente suas emoções. Essa paixão pode ser canalizada para a fé, para clamar com fervor, mesmo quando tudo parece perdido. Aprendi que à meia-noite, quando o desespero bate à porta, minha voz pode ser uma arma poderosa, se eu escolher glorificar a Deus. Outra lição poderosa é a importância do momento certo. A meia-noite na Bíblia não é apenas uma hora, é um símbolo do ponto mais crítico, onde a esperança parece desvanecer. No Brasil, muitas vezes enfrentamos nossas meias-noites, crises familiares, desemprego ou até mesmo a sensação de que Deus está distante. Mas a mensagem de Billy Graham me mostrou que é exatamente nesses momentos que devemos nos posicionar. Ler Atos 16 e 25 a 26 com fé à meia-noite não é superstição, é um ato de confiança no Deus que age no impossível. Já experimentei isso em minha vida. Em noites de angústia, quando a ansiedade me consumia, decidi orar e declarar essas palavras. O resultado não foi apenas paz interior, mas uma clareza que me guiou a tomar decisões que mudaram meu caminho. Além disso, percebi que a fé de Paulo e Silas não libertou apenas a eles, mas todos ao seu redor. Isso me fez refletir sobre o impacto da minha fé na minha comunidade. No Brasil, onde a família e a coletividade são tão valorizadas, nossa fé não é só para nós mesmos. Quando oro, louvo e confio em Deus, estou abrindo portas não apenas para mim, mas para minha casa,
meus amigos, meus vizinhos. Quantas vezes vi pessoas ao meu redor serem abençoadas simplesmente porque decidi permanecer firme? Essa lição me desafia a ser um intercessor, alguém que, como Paulo e Silas, escolhe clamar por outros, mesmo estando em sua própria prisão. A mensagem também me confrontou sobre a disciplina espiritual. É fácil orar quando tudo está bem, mas e quando a vida aperta? No ritmo acelerado do Brasil moderno, com trabalho, contas e pressões diárias, muitas vezes negligenciamos a oração e a leitura da Bíblia. Mas aprendi que a disciplina de buscar Deus, especialmente à meia-noite, é o que me mantém forte. Comecei a reservar momentos na madrugada para orar e meditar nesses versículos. E o que experimentei foi uma conexão mais profunda com Deus. Não é sobre rituais, mas sobre um relacionamento vivo com o Criador. Essa prática me trouxe paz em meio ao caos e me ensinou que a fé não é passiva. Ela exige ação, coragem e constância. Outra aplicação prática é a importância de não se calar diante das adversidades. No Brasil, somos conhecidos por nossa resiliência, por nossa capacidade de enfrentar desafios com garra. Paulo e Silas me inspiraram a não deixar que a dor ou o medo silenciem minha fé. Mesmo quando estou cansado, ferido ou sem respostas, posso escolher abrir minha boca e declarar a palavra de Deus. Já vi portas se abrirem, oportunidades de trabalho, restauração de relacionamentos, cura emocional, simplesmente porque decidi proclamar com fé, mesmo sem ver o resultado imediato. Isso me lembra que a fé verdadeira não espera o milagre para agir. Ela age para que o milagre aconteça. Por fim, a mensagem de Atos 16 me ensinou sobre o poder da comunidade. No Brasil, valorizamos estar juntos, seja em festas, cultos ou momentos difíceis. A igreja é esse lugar onde nossa fé é fortalecida pela união. Quando me sentia isolado, percebi que a solidão espiritual é uma armadilha. Voltar à igreja, compartilhar minhas lutas e louvar junto com outros crentes me trouxe renovação. A fé de Paulo e Silas impactou todos os presos. Da mesma forma, minha fé pode abençoar minha comunidade. Isso me desafia a não me isolar, mas a buscar a comunhão, porque é ali que Deus se manifesta com poder. Essas lições mudaram minha perspectiva e minha forma de viver. Hoje, aplico a fé de Paulo e Silas em minha vida diária. Louvo mesmo na dor, oro com disciplina, escolho confiar em Deus no meio das tempestades e busco a comunidade para crescer na fé. À meia-noite, quando o mundo dorme, levanto-me para declarar Atos 16, 25 a 26, crendo que Deus está ouvindo. E como brasileiro, carrego essa paixão em meu coração, sabendo que a fé não é apenas uma crença, mas um estilo de vida que transforma tudo ao meu redor. E você, já experimentou o poder de declarar a palavra de Deus à meia-noite? Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um comentário com amém ou eu creio, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra de esperança. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Fique até o final, porque há uma revelação especial esperando por você. Vamos juntos viver o sobrenatural de Deus.